Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, e a equipe celeste voltou a perder na temporada depois de 5 vitórias consecutivas entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Os comandados de Fernando Seabra foram ao Morumbis, o Cícero Pompeu de Toledo, na capital paulista, e perderam para o São Paulo por 2-0. A equipe que entrou em campo foi a mesma que venceu a Universidade Católica do Equador na última quinta-feira por 1-0. Gabriel Veron foi mantido como titular na vaga do Arthur Gomes, e o Cruzeiro sofreu um gol muito cedo. Numa jogada individual do Lucas Moura, ele bateu de fora da área, o Anderson acabou sendo infeliz na jogada, e o São Paulo, já com 4 minutos de partida, tinha a vantagem a seu favor. Mas o Cruzeiro se manteve bem no jogo, não se abateu com o gol sofrido e teve um volume muito grande na partida, criando oportunidades com o próprio Gabriel Veron, teve com o Matheus Pereira, com o Lucas Silva, boas defesas do Rafael, mas aí cai de novo naquela questão da objetividade. O Cruzeiro teve muito volume, criou boas possibilidades, mas não converteu. E aí aos 40 minutos, perdeu o Marlon expulso. Depois de uma dividida com o Caleri, ele acabou acertando o tornozelo do jogador do São Paulo e foi expulso após revisão no VAR. Então o cenário que já era difícil com a derrota por 1-0 se tornou ainda mais difícil, tendo um jogador a menos. E ainda assim, no finalzinho do primeiro tempo, o Cruzeiro criou oportunidades para empatar o jogo, mas não conseguiu ir com a igualdade para os vestiários. Na volta para o segundo tempo, o São Paulo se organizou, o Cruzeiro buscou ainda fazer aquela reposição do lado esquerdo com a entrada do Kaique, mas logo aos 2 minutos, Caleri aproveitou o cruzamento do Wellington na esquerda e fez 2-0. Daí por diante, o São Paulo administrou a vantagem, o Cruzeiro brigou, mas com a menos ficou muito difícil, e o jogo de fato terminou 2-0. O Cruzeiro permanece com 10 pontos no Campeonato Brasileiro e perde depois de uma sequência positiva de 5 jogos. O técnico Fernando Seabra até saiu em defesa do Marlon na coletiva, disse que o jogador pediu desculpa aos jogadores, à comissão técnica, e ressaltou a bravura do Cruzeiro com um jogador a menos, tendo a postura que teve, em especial no primeiro tempo. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, unidades em Lavras e em toda a região, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Bem, o Cruzeiro agora volta a treinar somente na próxima quinta-feira. Os jogadores vão ter 3 dias de folga. Isso porque vai voltar a campo somente na quinta da semana que vem contra o Cuiabá, partida que acontece no Mineirão, e o Cruzeiro espera contar com a volta do Arthur Gomes, que ainda se recupera de um edema. Hoje, a Conmebol sorteou, em partes, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por que eu digo em partes? Porque foram sorteados os times e o respectivo playoff que ele enfrentará nas oitavas de final. Vale lembrar que na Sul-Americana, temos ainda a fase de playoff antes das oitavas, que é os segundos colocados, que são segundos colocados da fase de grupos, contra os terceiros que vêm da Copa Libertadores. O Cruzeiro vai enfrentar nas oitavas o vencedor do playoff F. E por que esses playoffs ainda não estão definidos? Porque os playoffs são definidos de acordo com o posicionamento final de cada grupo. E não temos ainda a definição de todos os grupos da Libertadores e todos da Sul-Americana, porque os jogos de Grêmio Internacional foram adiados. Então somente no sábado, quando de fato se encerrar toda a fase de grupos, é que saberemos a colocação final de cada um. O do Cruzeiro, por exemplo, que é o Playoff F, ele será composto pela 5ª pior campanha entre os terceiros colocados da Libertadores contra a 5ª melhor campanha entre os terceiros colocados da Sul-Americana. E temos alguns postulantes nesse bolo todo, que pode ser o Internacional, pode ser o Boca Juniors, o Libertad, o Independiente Del Valle. Então, para acontecer essa definição dos melhores e piores colocados na classificação geral, precisa ainda da definição de todos os grupos das duas competições. Então no sábado o Cruzeiro vai saber de fato quem será o adversário, qual será o playoff que resultará no seu adversário nas oitavas de final da Sul-Americana. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV.
Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.